Freud, Uma Vida para Nosso Tempo, de Peter Gay. Política psicanalítica. Viena versus Zurique. Num momento de exasperação extrema, um entre muitos nesses anos, Freud referiu-se em certa ocasião a Stickel e Adler como, abre aspas, Max e Moritz, fecha aspas. Os dois proverbiais meninos malvados do famoso conto humorístico de Winkelbusch sobre travessuras cruéis e deliberadas e sua terrível punição. Abre aspas. Fico constantemente aborrecido com esses dois, fecha aspas. Mas ambos, embora amigos e aliados, eram muito diferentes entre si e davam a Freud motivos muito diversos de desânimo e, finalmente, de atitudes drásticas. Stickel, apesar de suas contribuições para a organização da Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras e a teoria do simbolismo, desde o início tivera algo de irritante. Ele era espontâneo e incansável e prolífico jornalista, teatrólogo, contista e autor de tratados psicanalíticos. Embora fosse uma companhia agradável, muitos se afastavam dele por causa de suas atitudes jactanciosas e falta de escrúpulos no uso de provas científicas. Ávido em comentar qualquer artigo que fosse apresentado à sociedade, costumava inventar um paciente que se encaixasse na discussão. Abre aspas. O paciente das quartas-feiras de Stickel, fecha aspas, lembra Ernest Jones, abre aspas, tornou-se uma piada constante, fecha aspas. Pelo visto, a imaginação de Stickel era exuberante demais para ser contida. Num de seus artigos, ele apresentou a surpreendente teoria de que os nomes frequentemente têm uma influência subterrânea na vida das pessoas e, abre aspas, documentou, fecha aspas, seu ponto de vista, dando os nomes de vários pacientes seus. Quando Freud protestou junto a ele por violar a descrição médica, Stickel tranquilizou-o. Os nomes eram todos inventados. Não admira que Freud tenha concluído, enquanto ainda estava em boas relações com ele, que Stickel era, abre aspas, fraco em teoria e pensamento, fecha aspas. Embora dotado de, abre aspas, um bom faro para o significado do oculto e do inconsciente, fecha aspas. Isto foi em 1908. Logo, Freud passou a tratá-lo mais sumariamente ao se enfurecer com o que chamava de, abre aspas, ciúmes mesquinhos e idiotas, fecha aspas, de Stickel. Em seu resumo final, ele caracterizou Stickel como, abre aspas, de início muito meritório, mais tarde totalmente cabeçudo, fecha aspas. Esse veredito era decididamente severo, mas, comparando as suas explosões íntimas, era, na verdade, brando. Em suas cartas confidenciais, Freud qualificava Stickel de mentiroso descarado,
abre aspas, indivíduo intratável, malvat sujeitos, fecha aspas, e mesmo abre aspas, porco, fecha aspas. Gostava tanto desse epiteto que o experimentou em inglês, abre aspas, that's pig, stickle, fecha aspas. Chamou numa carta a Ernest Jones que achava Freud vinha dando crédito demais a Stickel. Muitos dos vienenses que não desceram até esse tipo de xingamento concordavam que Stickel, apesar de estimulante, era totalmente irresponsável, muitas vezes involuntariamente engraçado e, em suma, intolerável. Mesmo numa data tão avançada como 1911, ele ainda era membro importante da Sociedade Psicanalítica de Viena, apresentando artigos e participando das discussões. Em abril daquele ano, a sociedade chegou a dedicar uma noite a comentários, na maioria altamente críticos, sobre o livro de Stickel, A Linguagem dos Sonhos. Por intolerável que pudesse ter sido, Stickel foi tolerado por vários anos. Embora outros seguidores vienenses parecessem a Freud tão irritantes quanto Stickel, ele tinha ainda outras coisas para se preocupar. Por volta desta época, Freud se desentendeu com Karl Kraus, adversário espirituoso e perigoso. Depois de alguns anos de relações amistosas, ainda que sem nenhuma intimidade, entre ambos, Kraus, nunca desrespeitando o próprio Freud, levantou objeções veementes contra as aplicações grosseiras, então em voga, das ideias freudianas a figuras literárias, inclusive a ele mesmo. Uma dessas tentativas empreendia por seu ex-amigo e colaborador, Fritz Witzel. Tentou diagnosticar seu famoso periódico, Die Fackel, como mero sintoma neurótico. Exasperado, de modo particularmente intenso, ele dirigiu contra a psicanálise algumas farpas agudas, às vezes de baixo nível. Leal a seu séquito, por decepcionante que fosse, Freud, que desdenhava quase tanto quanto o próprio Krauss a vulgarização do método psicanalítico. Denunciou-o, em particular, nos termos mais desmedidos, abre aspas. O senhor conhece a vaidade desenfreada e a falta de disciplina desse animal talentoso, K.K. Fecha aspas, escreveu a Ferenczi em fevereiro de 1910. 2 meses depois, confidenciou a Ferenczi que tinha adivinhado o segredo de Krauss, abre aspas. Ele é um louco idiota com um grande talento histriônico, fecha aspas, que lhe permite arremedar inteligência e indignação. Tal veredito era produto antes de uma raiva impulsiva do que de um juízo equilibrado e, de qualquer modo, por venenosas e irracionais que fossem as explosões de Krauss, absolutamente descabido. Mas estas eram questões secundárias enquanto o movimento psicanalítico ganhava impulso. Freud tinha a cultivar
e manter na linha vários recrutas estrangeiros influentes e indecisos. A correspondência de Freud tornava-se ano a ano cada vez mais internacional e cada vez mais assemelhava-se à correspondência de um general planejando campanhas ou de um diplomata angariando aliados. Possivelmente, a presa mais surpreendente e certamente a mais importante foi Eugen Bleuler, o eminente chefe de Jung. Por algum tempo, Bleuler foi um membro muito prezado no clã freudiano. Esteve presente em 1908 num pequeno congresso internacional em Salzburgo, o primeiro entre muitos outros, quando reuniu-se um grupo que se autodenominou, abre aspas, amigos da psicanálise, fecha aspas, vindos de Viena, Zurique, Berlim, Budapeste, Londres e até Nova York, para ouvir exposições de Jung, Adler, Ferenczi, Abraham Jones e, evidentemente, Freud, e promover uma cooperação mais estreita. Um resultado promissor foi a fundação do primeiro periódico psicanalítico, o Jahrbuch, tendo Bleuler e Freud como diretores e Jung como editor. O cabeçalho era o símbolo confortador de uma aliança ativa entre Viena e Zurique, e uma prova não menos confortadora da adesão de Bleuler à causa freudiana. As relações entre Bleuler e Freud eram perfeitamente amigáveis à superfície, ainda que um pouco distantes, mas Bleuler, embora muito impressionado com as ideias de Freud, mantinha suas dúvidas quanto à ênfase na sexualidade ser realmente apropriada. Essa incerteza, ao lado de sua desconfortável impressão de que Freud estava montando uma máquina política estritamente controlada, fazia-o hesitar em sua postura em relação à instituição que Freud vinha construindo. Abre aspas. Este quem não está conosco está contra nós, declarou ele a Freud em 1911, ao renunciar à Associação Psicanalítica Internacional recentemente organizada. Este tudo ou nada é, na minha opinião, necessário para as comunidades religiosas e útil para os partidos políticos. Aí posso entender o princípio como tal, mas para a ciência considero-o pernicioso. Freud, em princípio, poderia receber bem uma tal postura aberta, verdadeiramente científica, mas sentia-se enganjado demais no combate para aceitá-la. Por isso continuou a se relacionar com Bleuler e, ao mesmo tempo, a denunciá-lo em cartas para seus associados íntimos. Abre aspas, Bleuler, fecha aspas, confidenciou ele a Ferenczi, abre aspas, é insuportável, fecha aspas. Por mais maçantes que Freud pudesse considerar as conscienciosas dúvidas de Bleuler, ele tinha assuntos mais graves para resolver em nível local, principalmente o lugar de Alfred
Adler na Sociedade Psicanalítica de Viena. As relações de Freud com Adler eram mais amaranhadas do que as com Stickel e, a longo prazo, mais importantes. Adler era dogmático e melancólico. Seus detratores no círculo de Freud consideravam-no destituído de humor e ávido por aplausos. Jones, por exemplo, pinta-o como, abre aspas, casmurro e pateticamente sofrego por conhecimento, fecha aspas. Mas os que conheciam como frequentador dos cafés de Viena viam um outro homem, descontraído e piadista. Fosse quem fosse o, abre aspas, verdadeiro, fecha aspas, Adler, sua ascendência sobre seus colegas só era inferior à de Freud. Mas Freud não temia nem tratava Adler como rival. Pelo contrário, durante alguns anos, ele lhe dedicou um crédito intelectual praticamente irrestrito. Em novembro de 1906, quando Adler apresentou um artigo sobre os fundamentos fisiológicos das neuroses, Freud elogiou-o calorosamente. Não gostava de termo predileto de Adler, abre aspas, inferioridade de órgãos, fecha aspas. E teria preferido um termo mais neutro como, abre aspas, uma variabilidade particular dos órgãos, fecha aspas. Mas, quanto ao resto, considerou o artigo de Adler, assim como sua obra em geral, útil para ele e importante. Como comentadores naquela noite fizeram eco a Freud, com a exceção de Rudolf Hitler, que judiciosamente percebeu alguns problemas na ênfase quase exclusiva de Adler sobre o papel da fisiologia e da hereditariedade na formação das neuroses. Sem se deter com essas minúsculas ferroadas, Adler continuou a elaborar sua psicologia sobre a sombra protetora da psicanálise de Freud. Superficialmente, ele e Freud pareciam estar em grande acordo. Ambos consideravam que a hereditariedade e o meio ambiente estavam igualmente presentes na etiologia das neuroses. Ao acentuar os males que a inferioridade dos órgãos pode descarregar nas mentes humanas, Adler adotava uma orientação preponderantemente biológica, a qual, porém, era uma perspectiva que Freud não destacava de todo. Ao mesmo tempo, como socialista e ativista social interessado em melhorar as condições da humanidade através da educação e do trabalho social, Adler também atribuía uma real importância ao ambiente nas formações das mentes. Freud, como sabemos, insistia reiteradamente no impacto do mundo infantil sobre o desenvolvimento psicológico do indivíduo. O papel dos pais, irmãos, babás, companheiros de brincadeiras na gênese de traumas sexuais e conflitos não resolvidos. Mas a concepção do ambiente de Adler não era a mesma de Freud.
Com efeito, Adler questionou abertamente a tese fundamental de Freud de que o desenvolvimento sexual inicial é decidido para a formação do caráter. Refinando e revendo proposições que apresentara desde o começo de sua guinada para a psiquiatria, Adler desenvolveu, se não com elegância, pelo menos com muita energia, uma outra família de ideias. Suas comunicações por escrito, seus comentários sobre as comunicações de terceiros, seus artigos e sua primeira monografia psicológica tornaram-se, abre aspas, adlerianos, fecha aspas, de maneira totalmente inequívoca. Todos se centravam em sua convicção de que todos os neuróticos procuram compensar alguma imperfeição orgânica. Mesmo que Adler tomasse a sério o mundo exterior em sua psicologia, ele elevou a biologia a destino. Mas nada disso privava Adler do interesse e consideração por parte da pequena comunidade psicanalítica ainda tateante. A inferioridade orgânica se manteve como um tema obsessivo nas conversas e escritos de Adler durante todos os anos em que permaneceu no círculo de Freud. Ele havia empregado o termo pela primeira vez em 1904, num curto artigo de exortação sobre o papel do médico como educador, onde citava a imperfeição de alguns órgãos físicos como causa de timidez, nervosismo, covardia e outros males que assediam as crianças, abre aspas, a constituição da pessoa, fecha aspas, disse ele, provê seus traumas sexuais. A mente, ao detectar alguma deficiência física ou mental, tenta compensá-la. Às vezes com êxito, mas muito frequentemente malogra. Adler, em suma, definia basicamente uma neurose como uma compensação malograda de sentimentos de inferioridade. No entanto, considerava a maioria das deficiências que a mente tenta neutralizar como inatas. Por exemplo, Adler julgava possível demonstrar que o sadismo e o conjunto de traços, ordens, parcimônia, obstinação, denominados por Freud de caráter anal, tinham raízes hereditárias. Numa discussão na Sociedade das Quartas-feiras a respeito da educação sexual das crianças, Adler chegou a rejeitar o ponto de vista de Freud de que tal educação, embora talvez não fosse uma panaceia, era uma profilaxia útil contra as neuroses. Abre aspas. Os traumas infantis só têm significado em ligação com a inferioridade dos órgãos. Fecha aspas. Embora as questões de conteúdo contribuíssem muito para dividir Freud e Adler, a política psicanalítica também se incluiu e serviu para exacerbar suas divergências. Escrevendo a Abraham, Freud observou certa vez, abre aspas, a política estraga o caráter, fecha aspas.
Tinha em mente seus problemas com Stickel, mas podia estar muito bem pensando sobre os efeitos da política sobre si mesmo. Pois Freud, em política, era o verdadeiro político, mais tortuoso do que no resto de seu comportamento. E suas lutas com Adler trouxeram à tona todos os seus dotes latentes para navegar entre forças em conflito e continuar seguindo seu programa. Freud enfrentou seriamente Adler e seus aliados pela primeira vez na primavera de 1910, durante o Congresso Internacional de Psicanalistas em Nuremberg. E logo a seguir, quando fez suas manobras para organizar o movimento psicanalítico de acordo com seus desejos de longo alcance. Seus esforços posteriores para aplacar os egos que ferira fora igualmente políticos mostram Freud, enquanto diplomata, bem diferente do militante. O Congresso de Nuremberg foi como uma espécie de triunfo, proporcionando novas energias a Freud. Abre aspas. Com o Reichstag de Nuremberg, fecha aspas, escreveu animado a Ferenczi poucos dias depois de seu encerramento. Abre aspas. Terminou a infância de nosso movimento. Esta é minha impressão. Espero que venha a seguir um belo e rico período de adolescência, fecha aspas. Mas como Freud sabia perfeitamente ao fazer tal avaliação, o Congresso também havia gerado violentos ressentimentos e uma rebelião aberta. Ao contar a Jones as notícias de Nuremberg, ele observou, abre aspas, todos estão cheios de novas esperanças e promessas para trabalhar. Estou me retirando para o segundo plano, como convém a um cavalheiro idoso. Sem elogios, por favor. Fecha aspas. Não era totalmente sincero. Foi em Nuremberg, afinal, que Freud se lançou ao confronto, o mais emotivo de toda a sua carreira, com colegas analistas. Contudo, começou com um discurso diferente. Atuando como delegado de Freud no Congresso, ele apresentou as propostas deste para uma associação psicanalítica internacional. Jung seria o presidente permanente e Franz Hickling, outro psiquiatra suíço e parente de Jung, seria o secretário. Era um remédio bastante amargo que os adeptos mais antigos de Freud teriam que engolir. Mas Ferenczi exasperou-os ainda mais, apresentando algumas críticas gratuitas à Sociedade Psicanalítica de Viena. Ao rememorar o congresso logo depois, Freud culpou-se a si mesmo, tanto quanto a Ferenczi, por, abre aspas, não calcular suficientemente o efeito das propostas sobre os vienenses, fecha aspas. A autocrítica certamente era justa. Freud não devia se surpreender com a reação deles. Nem mesmo a apresentação mais cuidadosa teria escondido as implicações do programa de Freud. Viena estava em eclipse. Os analistas vienenses opuseram-se energicamente. Witzel relembrou que fizeram uma reunião privada no grande hotel,
abre aspas, para discutir a situação ultrajante de Súbito, Freud, que não fora convidado e comparecera, fez uma aparição. Eu nunca o vira tão agitado, fecha aspas. Em público, afinal Freud dava invariavelmente a impressão de perfeito autocontrole. Abre aspas, ele disse: a maioria dos senhores são judeus e, portanto, não estão aptos a conquistar amigos para os nossos novos ensinamentos. Os judeus devem se contentar com o papel modesto de preparar o terreno. É absolutamente essencial que eu forme laços no mundo da ciência em geral. Estou avançando em anos e estou cansado de ser perpetuamente atacado. Todos nós estamos em perigo, fecha aspas. O relato de Witzel, que inclui um típico apelo de Freud à sua idade e cansaço. Na época, não completara 54 anos. E o dramático apelo final tem um ar de verdade. Abre aspas. Segurando as lapelas do casaco, disse ele. Eles estão me deixando sequer um casaco para me cobrir. Os suíços nos salvarão a mim e também a todos os senhores. Fecha aspas. Por fim, chegou-se a uma solução de compromisso que salvara as aparências. O prazo da presidência de Jung foi limitado a 2 anos, mas isso não modificou a impressão dos vienenses de que Freud estava empedernidamente descurando deles. Seus primeiros seguidores, ao cortejar os novos recrutas de Zurique.